14º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage. Eu poderia fazer uma apresentação aqui do general, mas eu acho que ele é a pessoa mais adequada para nos contar um pouco sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. A gente vai começar de forma cronológica, falando um pouco da vida dele, da carreira, e depois a gente passa para os temas mais atuais. General... O senhor tem a sua infância foi um momento difícil na sua vida. O senhor perdeu os pais muito cedo, soube de uma história de que a sua única herança foram livros que os seus pais deixaram e o senhor foi criado por suas irmãs. O senhor podia contar um pouco como foi a sua infância? Ok. Bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Estou retribuindo. Eu vim aqui até para retribuir a consideração que a imprensa tem tido comigo em várias oportunidades. Então, essa é a razão para eu estar aqui agradecendo essa oportunidade. Pagando uma dívida de gratidão aí sempre pelo tratamento respeitoso aí da imprensa. Você fez um erro inicial aí, dizendo que foram alguns livros. Não, eu recebi uma herança também, que eu lembro que eu comprei no Toca-Fita. Então perdoe a minha imprecisão. Teve algum dinheiro também na herança que eu comprei no Toca-Fita. O jornalismo já começou falhando aqui, então. São coisas da vida. Eu sou da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, numa família de 9 filhos, e um morreu quando era pequeno, ficaram 8, agora 2 já faleceram, nós somos 6 hoje em dia, e os pais morreram muitos anos atrás. Meu pai morreu em 1952 e minha mãe em 1957. Então, é uma história bastante longa, e a partir daí tem uma caminhada, não só para mim, como para mim e para os meus irmãos, e tem a correnteza do rio que leva a gente, e a coisa deu certo. Deu certo ali quando eu tinha 15 anos, eu tinha que arrumar uma saída de vida. Era uma saída de vida mesmo, como muita gente nesse Brasil tem. Tem que arrumar alguma coisa para fazer, algum lugar que ele possa dormir, que ele possa estudar, que ele possa ter alimentação. E uma das saídas é o concurso para as Forças Armadas, para a Escola Preparatória de Cadetes aqui de Campinas. Então, eu vim para o Exército por interesse, por necessidade, mas só que aconteceu o contrário que acontece no casamento. No casamento, a gente primeiro se apaixona e depois casa. Eu casei primeiro e depois eu vi que eu estava apaixonado, então deu certo. Um negócio de risco que acabou dando certo. Então, a vida ela tem essas coisas. E entrei para uma instituição que me trouxe até aqui, uma instituição absolutamente quase zero de política interna. Então, eu tenho um reconhecimento muito grande ao Exército, e o outro reconhecimento foi as Nações Unidas, que me deu a oportunidade, no fim da carreira, já fora da vida militar, de comandar a maior missão militar da ONU, onde eu tive que usar tudo aquilo que eu tinha aprendido, não só em conhecimento tático, técnico, mas principalmente em sensibilidade, que na vida a sensibilidade ela vale às vezes mais do que o conhecimento. Então, mais ou menos o resumo da história. Sou engenheiro civil também, e tenho alguns cursos de especialização aí. Senhor, bom dia, general. O senhor fez uma comparação com o casamento, algo que o presidente Bolsonaro faz com certa frequência. Então, vamos colocá-lo na conversa. Eu queria saber como é que o senhor conheceu, foi na escola preparatória em Campinas ainda, qual a impressão que o senhor teve sobre ele, como que era a relação de vocês lá atrás? Não, eu conheci o presidente Bolsonaro, eu tinha mais ou menos aí 26, 27 anos, ele devia estar com uns 24, 23. Não foi na academia. Eu saí da academia em 1974, ele saiu em 77. Então, ele era primeiro ano, eu era quarto ano, nunca houve nenhum, nunca tinha visto. Mas, mais tarde, nós somos atletas juntos, atletas
modalidade desportiva, em competições, fomos da mesma equipe, e foi ali que eu conheci, e ficou um conhecimento. Depois, na vida militar, você mora perto, na mesma vila militar, etc. Então, houve algumas oportunidades onde a gente se cruzou, e daí vem o convite para participar do governo. Na Vila Militar, vocês eram vizinhos? Não, na Vila Militar foi no Rio de Janeiro. A mulher dele e a do senhor costumavam levar as crianças, se porque dividiam nas tarefas? Como que era essa rotina? Aquilo ali era uma época difícil. Você dividia o carro até por questão de valor da gasolina, porque eu lembro naquela época, isso aí foi em 1985, por aí, a inflação era 30% ao mês, 25%. Pouca gente lembra disso aqui, que eu não estou vendo muita gente de cabelo branco aí. Mas é um negócio impossível de imaginar hoje como que você vive com uma inflação de 25%, 28%, 30% ao mês. Então, a manobra na época era você pegar todo o seu salário, ir no supermercado, comprava tudo, gastava todo o dinheiro no primeiro dia do mês. Porque ele ia desgastar. As coisas, elas iam aumentar de preço 30% até o final do mês, não adianta você ficar com dinheiro. Então, foi um período de alguns anos que a gente viveu assim, e a saída disso foi um negócio interessante, que houve uma deflação, e aí tudo aquilo que você tinha comprado a prestação ia diminuindo mês a mês. Então, o Brasil, ele tem esses altos e baixos, e não para, a história não para, o tempo não para. Não adianta a gente ficar se estressando demais com algumas coisas, porque a vida continua. General, ainda falando da sua carreira militar, o senhor mencionou o seu papel no comando da missão da ONU. Imagino que o senhor esteja se referindo ao seu papel no Congo, onde há uma tropa multinacional teve a missão de evitar a continuidade de atrocidades contra a população civil. A rede de TV Al Jazeera fez um documentário sobre o senhor, se não me engano, em 2014, e a gente tem aqui um trechinho. Vamos passar 1 minuto desse vídeo só para mostrar para o público. Temos áudio. Áudio. UN troops in the war-torn Democratic Republic of Congo are now being allowed to go on the offensive. Led by a former Brazilian commander, the Forces Intervention Brigade has already helped the government defeat M23 rebels. Now they're targeting other armed militias. But can they really bring peace to this troubled country? In a land awash with weapons and violence, one man is on a mission to change peacekeepers into peacemakers. Brazilian General Carlos Santos Cruz. For the first time in the history of the United Nations, international troops are allowed to take the initiative and use force against rebel groups to defeat and disarm them. They've been sent here to the Democratic Republic of Congo. We have a mandate to neutralize armed groups. And then, when we finish one, immediately we move ahead to continue our obligation. General Santos Cruz wants the armed groups hiding in the forests and mountains to understand his mission. General, nesse vídeo, que não é muito longo, tem 25 minutos, o senhor fala 2 vezes em direitos humanos. A sua missão era garantir os direitos humanos da população civil. No Brasil, essa temática dos direitos humanos está tão ideologizada que a gente vê parte do polo político brasileiro
tratar isso com um certo desprezo, com um certo deboche. A gente vê políticos que não reconhecem o caráter universal dos direitos humanos, com frases como direitos humanos para humanos direitos, e não raro são políticos que têm a patente militar no seu apelido. Major, coronel, capitão. Qual é a visão dos militares brasileiros sobre os direitos humanos? Olha, eu vou procurar falar a minha visão. Posso fazer algum comentário assim sobre a visão militar, porque eu fiquei 48 anos no Exército. Mas estou afastado. Mas primeiro tem que entender um pouco a minha característica. Por uma questão de formação, de vida, de personalidade, eu sempre fui muito independente na minha avaliação. Mesmo numa estrutura hierarquizada, eu sempre mantive a minha independência de avaliação, de opinião, e continuo mantendo a minha independência. Acho que o valor mais importante que se tem, e eu vejo aí a rapaziada que ainda é estudante aí, é manter a sua independência de raciocínio, manter a sua independência de avaliação. Esse é o maior valor que a pessoa tem. Então, essa parte de direitos humanos, o Congo nos 94, que foi o massacre de Ruanda, que mataram 800 mil pessoas em 100 dias, praticamente, 3 meses, em 100 dias. Para matar 800 mil em 100 dias, você tem que matar o quê? 8 mil por dia. Uma matança em série que não pode parar dia e noite. E de lá para cá, morreram já 5 a 6 milhões. Quando você fala 5 a 6 milhões, peraí, essa diferença de 1 milhão não é de número, é de pessoas. Quer dizer, você perdeu as contas de 1 milhão de pessoas, que talvez seja a margem de erro de quantos morreram. É a perda da dimensão humana do conflito. Então, são coisas absurdas, né, que a gente lê, mas peraí, isso aqui significa a perda da dimensão humana da coisa. Direitos humanos não é nada novidade nenhuma. Direitos humanos não tem novidade nenhuma. A Declaração de Direitos Humanos, aí, que é depois da Segunda Guerra Mundial, acho que é de 48, né? 46, 48, acho que é 48. Isso aí não tem novidade nenhuma. O que é? Que todo mundo é igual? Claro que todo mundo é igual. Que todo mundo tem que ter direito a coisas básicas, tem que ter direito ao respeito. Agora eu vejo aí o problema de respeito. Não, tem que respeitar o gay, a lésbica, ou não sei quem. Tem que respeitar todo mundo, pô. Não interessa se é preto, se é branco, se é gordo, se é baixo, se é magro, se é alto, se é gay, se não é. Né? E a gente não está desenvolvendo o sentido do respeito. Tem que ser o conceito de respeito, que aí você não precisa ficar individualizando, dando aula particular sobre cada caso. Então, direitos humanos é uma questão de conceito, que, claro, depois foi colocado num documento, etc. E aí, quando você olha para a nossa sociedade, eu ando lá, todo ano eu vou fazer uma caminhada lá no interior do Ceará, 140 quilômetros, demora 3 dias caminhando lá, pelo interior. O sujeito trabalha para ganhar R$2 para juntar 1 metro cúbico de lenha, que ele chama de lenha, que são os gravetos da grossura do meu dedo. Que ele não chove faz 5 anos. Então, você tem desigualdades que têm que ser reduzidas. Você tem a corrupção, que é um crime contra os direitos humanos. Então, o problema do preso, o problema da segurança pública, o problema do uso da força, você tem que ter experiência para usar a força. Você tem que treinar o policial, tem que treinar o militar. Você tem que ter experiência. O uso da força ele é válido, porque você vai defender o outro. Então, direitos humanos, o pessoal estuda, mas mais do que o estudo, o importante é a sua percepção. Não adianta você estudar e aquela percepção não entrar dentro de você. O senhor estava dizendo que os direitos humanos têm que ser para todo mundo, tem que respeitar para todo mundo, tem que ser respeitado, mas o Brasil respeita mais uns do que outros, e as estatísticas mostram isso. O senhor estava falando sobre a sua opinião, então eu queria a sua opinião sobre essa frase, direitos humanos para humanos direitos. Isso aí é talvez para contrabalançar
excessos no outro extremo. Né? Você analisar uma frase dessas em um contexto isolado, logicamente você vai fazer uma análise deformada. Isso aí é talvez um exagero para caracterizar uma reação ao outro oposto. Né? Então, tem que ser para todo mundo. Mas tem que ser para todo mundo. Os extremos são problemáticos, porque os extremos eles também se opõem da mesma forma, em termos de ataque e defesa. Né? O que eu estou falando é dentro de uma razoabilidade. E nisso aí você tem que ser para todo mundo, mas para todo mundo mesmo. E você não pode usar isso daí como assunto ideológico, nem para um lado nem para o outro. Você não pode defender exclusivamente o bandido, você não pode defender exclusivamente o outro que está representando a lei, porque ele não pode fazer excesso. Em compensação, o bandido também não pode fazer o que ele está fazendo, porque aí você pode usar a força. Então, quando você precisa de uma opção, você vai fazer opção por um deles. Por exemplo, não podia andar rebelde ferido rebelde lá no helicóptero. Mas peraí, se o cara vai morrer, eu boto ele no helicóptero, que se lixa a regra. O problema não é se ele é rebelde ou não. É um cara que vai morrer, eu tenho que evacuar esse sujeito. Claro que se eu tiver lotado com helicóptero de pessoal meu ferido, ele vai ter que ir na segunda leva. Então, você tem momentos que você tem a sua prioridade. Agora, o uso da força também é válido. O que a gente vê, no geral, é uma deformação no entendimento das coisas, seja por interesse, seja por ideologia, e aí você tem essas reações extremas. Né? Eu não vou me fixar em reação extrema, porque a nossa sociedade ela tem que andar dentro de uma média de razoabilidade. Né? General, saindo um pouco da questão militar e passando para a política, o senhor conheceu o Bolsonaro como militar e, obviamente, o senhor conheceu o Bolsonaro político. O Bolsonaro candidato, o que atraiu, que aspecto do Bolsonaro candidato atraiu o senhor? O que fez o senhor pensar esse vai ser o melhor para o Brasil? Olha, eu apoiei o presidente Bolsonaro pela proposta. Pela proposta e pelo momento. Né? O que acontece? O Brasil vinha, ao menos eu, traumatizado com tanto escândalo de corrupção. Eu lembro, quando eu estava no Exército, ainda lá pelo ano de 2011, por aí, a gente trabalhava e tinha um telão lá, a gente deixava lá na televisão, com um julgamento de mensalão. E é só escândalo, uma sociedade que vem de só escândalo. E nos meus 6 meses de governo, eu vi que o que eu vi de dinheiro desperdiçado e de dinheiro jogado pelo ralo é um negócio impressionante. A sensação que eu tenho é que o Brasil foi assaltado e levou aquele arrastão da praia lá de Copacabana, de Ipanema, né? Mas não foi que levou só o celular, não. Levou o celular, o óculos, a sandália havaiana, levou tudo. Né? Então, tinha uma proposta de estancar a corrupção, que é uma hemorragia no Brasil. Né? E a outra era a parte de segurança pública, também de fazer uma virada nessa parte aí. Segurança pública é mais complicado, porque a polícia é a última instância. Na realidade, a gente chegou nesse ponto por irresponsabilidade governamental histórica, não é do governo que passou, não, é histórica. Então, essas propostas aí, e também eu não tinha nenhuma afinidade com o outro candidato. E quando você vai com uma eleição mano a mano, como chama, né? Segundo turno, é um contra o outro. Aí a sua opção, o próprio presidente Bolsonaro não foi eleito só por bolsonaristas, foi eleito também por uma massa anti-PT que estava cansada daquele... Mas... Então, você tem uma conjunção de coisas
que fazem você optar por um candidato. Mas no primeiro turno tinha uma série de outros candidatos, inclusive candidatos de centro-direita. Tinha Meirelles, tinha João Amoedo, Geraldo Alckmin. E, de certa maneira, as Forças Armadas optaram por apoiar Bolsonaro, que era visto com desconfiança pelos generais. Alguém que tinha até tido problemas de disciplina lá atrás, enquanto servia, antes mesmo de ser capitão. Eu queria entender um pouco esse movimento. O que levou as Forças Armadas a deixarem de ter desconfiança em relação a ele e apoiá-lo ainda antes do primeiro turno? Não, em primeiro lugar, as Forças Armadas nunca fizeram um apoio formal a candidato nenhum. Não houve o apoio formal, mas houve o apoio da maioria dos generais de 4 estrelas, 3 estrelas. Olha, eu não vejo assim, não. Eu não vejo dessa forma a participação das Forças Armadas no processo eleitoral. Até porque a Força Armada tem que ficar de fora de opção partidária. Uma coisa é o soldado vota, eu voto, todo mundo vota, né, em Força Armada. Uma coisa é a sua preferência pessoal. Agora, outra coisa é você fazer um apoio institucional. Então, eu nunca vi Força Armada interessada em apoio institucional. A outra coisa é desconfiança. Não era problema de desconfiança. Se fosse problema de desconfiança, uma coisa, a saída do presidente Bolsonaro do Exército aconteceu há mais ou menos 30 anos, né? 29, 30 anos. Então, é uma coisa que não tem mais nenhuma ligação emocional ali, de vínculo. Ele não é capitão, ele é o presidente da República, né? Então, é completamente diferente. Mas ele levou para o governo muitos militares, inclusive agora da ativa, e existe uma visão da sociedade, uma visão do público, de que os militares voltaram à política. Exatamente. Uma coisa é a realidade do Exército, o relacionamento com o Poder Executivo, com o presidente Bolsonaro, etc. E outra coisa é a impressão que se tem de fora. Sem dúvida nenhuma, a sociedade ela tem uma impressão de vínculo, de apoio institucional, né? Por quê? Porque a vida militar, a igreja, o judiciário, o militarismo, eles são chamados de sociedades totais. São sociedades que pegam 100% da sua vida. Então, agora, aconteceu um problema lá na Espanha, onde um sujeito, um traficante, né, utilizando uma oportunidade de um avião da Força Aérea que estava se deslocando, foi fazer tráfico de droga. O que acontece? Força Aérea, militar. Por quê? Porque é uma sociedade que é extremamente marcada pela farda, pela postura, por uma série de coisas. Então, existe essa impressão, mas, na realidade, não existe esse vínculo institucional. Não pode ter. A gente quer abordar essa história da apreensão da cocaína ontem e do tráfico cometido por esse integrante da FAB, né, na verdade, das Forças Armadas, mas antes eu não queria deixar de passar uma pergunta para o senhor a respeito dessa questão da política e das Forças Armadas. Quando o general Vilas Boas se manifesta sobre o julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula no STF, ele não está fazendo política? Essa aí você fala que foi lá atrás, quando Vilas Boas ainda estava no comando do Exército. Exatamente, né? Ainda estava comandando o Exército. E o Vilas Boas alertou sobre o risco de crise institucional. Né? Não de crise institucional, mas alertou sobre uma decisão que poderia levar a sociedade brasileira a se dividir mais ainda, etc. Então, isso aí teve um impacto, né? E eu acho que foi na véspera do julgamento, um ou 2 dias antes, coisa assim. Isso, na véspera. Acaba tendo impacto político, sem dúvida nenhuma, é que nem eu aqui. Né? Como eu falei, eu vim aqui numa situação mais para marcar o meu reconhecimento aí ao trabalho da imprensa. Por isso que eu vim aqui. Porque é um momento delicado também, que eu saí do governo e o pessoal pode, né, tem as suas curiosidades. Né? Se eu falo alguma coisa aqui, tem impacto político. Né?
Assim como o comandante do Exército, quando fala alguma coisa, tem impacto político. Isso aí não tem como. Isso aí sempre tem. É a mesma coisa. Tudo que eu disser aqui hoje acaba tendo um impacto político. E teve, né? E teve impacto. Todo mundo interpretou, apesar de ele não ter falado de maneira clara, mas todo mundo interpretou que ele estava alertando, olha, vamos ter bom senso nas decisões, que senão... Uma ameaça. A interpretação foi que ele estava ameaçando, inclusive, do Exército tomar alguma atitude se o STF não votasse de acordo com o que eles avaliavam que deveria ser o resultado. Eu não vejo... Essa foi a interpretação. Eu não vejo como ameaça, não. E agora as interpretações são as mais variadas, né? É normal, um comandante militar, quando faz uma observação dessa, num momento crítico, ela é pertinente, porque é um momento crítico e é uma das instituições mais fortes que existe, mais sólida. A Força Armada é extremamente sólida pela hierarquia que ela tem, né? E acaba tendo consequências, sem dúvida nenhuma. Não existe, então, veto militar? Não. Força Armada, ela tem que se manter fora da política partidária. Mas quando o senhor fala partidária, obviamente que nenhum militar da ativa vai se pronunciar ou vai se filiar a um partido. Mas a gente vê manifestações políticas, sim, de pessoas com farda, digamos. Existem preferências, lógico. Existem preferências de candidatos, né? Isso aí é visível. Agora, isso aí não quer dizer que a instituição tenha posicionamento, né? As pessoas têm, agora a instituição não tem. Ministro, general, e no governo, quando se fala em ala militar, ala olavista, conta um pouco como é essa divisão dentro do governo, já que o senhor esteve lá dentro. Em primeiro lugar, não existe ala militar no governo. Até um dia eu falei assim para o Heleno, eu falei, vamos fazer um jogo de vôlei, aí a gente manda fazer camiseta, ala militar, né? Time militar, time civil, né? Não existe isso daí. Nunca houve nenhuma reunião dos 3, 4 ou 5 militares ali que faziam parte do governo para ter um pensamento militar, para representar um grupo militar. Isso não existe. Mas a sociedade, ela vê assim. E é normal ver assim. Por aquilo que eu falei, pela força que tem o título, né? O cara é general, outro general. Então, acaba... Essa impressão ela não está errada, é uma impressão correta, mas é só uma impressão. Não existe esse tipo de grupo organizado, né? General, por que o senhor saiu do governo Bolsonaro? Olha, essa é a pergunta que eu sabia que vinha, né? Então, essa aí fez media training para essa. É claro. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu nunca... Eu já até uma vez participei na ONU de media training, não sei o quê, mas o problema não é esse. O problema é que você tem que vir para uma plateia como todos vocês aqui, você vem baseado em princípios. O princípio é mais importante do que o treinamento, é mais importante do que a legislação, etc. Se você tiver princípio, você responde qualquer pergunta. Essa pergunta aí é uma pergunta que é lógico... eu estava esperando, todo mundo pergunta isso. Agora, tem que entender o seguinte, sair de trocar ministro, trocar determinados técnicos de governo, como saiu o presidente do BNDES, ou como saiu o presidente do Correio, ou de outro setor qualquer, isso é absolutamente normal. Não é porque acontece comigo que vai ser normal. A gente tem que entender isso daí. O que você pode, a curiosidade de vocês, talvez, seja pela forma como isso daí aconteceu, né? Agora, eu não vou criticar a forma para não ser antiético. Porque mesmo tendo saído do governo, que eu acho absolutamente normal ser substituído, até sem dizer o motivo, porque eu não sei os motivos. Então, isso aí é honesto. Eu não sei o motivo. Não me foi dito o motivo. O senhor não perguntou para ele quando estavam os dois? Não, porque a partir da hora que eu percebo que já me falou que eu vou sair, eu não vou perder tempo.
nem vou criar situação constrangedora para me explicar por quê. General, aqui fora, a leitura que se fez é que a sua saída envolveu uma crise relacionada à SECOM, a Secretaria de Comunicação do governo. O senhor foi consultado sobre a escolha do titular da SECOM pelo presidente? Não, não foi consultado, não. Ele solicitou que eu colocasse o atual... Fábio Weingarten. O atual chefe da SECOM naquele posto. Ele é o presidente, ele tem direito de pedir. Assim como a minha saída, a saída de um ministro, a saída de um técnico, ela pode ser feita pela autoridade, até sem dizer por quê. Agora, a ética de como a coisa acontece, eu não vou discutir aqui, vou deixar para vocês fazerem análise, porque eu não posso ser antiético. E outra coisa é a seguinte, mesmo saindo do governo, eu estou torcendo para que dê certo. Como diz o Paulo Guedes, a gente não pode estar dentro do avião torcendo contra o piloto, senão o avião vai cair, vai todo mundo. Mas com a sua saída, o que muda? Quem ganha mais influência, ou mudando para não ficar uma coisa pessoal, que propostas ganham mais poder agora, que campos têm mais poder agora, que o senhor, quando estava lá, evitava que tivessem espaço? Em primeiro lugar, eu acho que a minha saída, como dizia como é que era o nome dele? Era o Reginaldo Rossi, né? No meu caso é mais um, é banal, né? Então, talvez o senhor tenha dado o título das matérias de amanhã. Na música do garçom, né? Eu gosto de música também. Então, essas coisas você tem que entender. Eu não tenho trauma nenhum, eu não perco nada, eu não saio perdendo nessa história. Não é uma guerra de vitória ou derrota. Né? As análises eu deixo para aqueles que têm a função de analisar. O senhor falou mais cedo o que atraiu o senhor... E a outra coisa é que só a pessoa que toma a decisão é que sabe as razões da decisão. Principalmente quando ela não diz para você de maneira clara e explícita aquelas razões. Mas ela tem as razões dela, então tem que perguntar para ela. Bom, mas, general, havia um contexto todo em que o senhor foi atacado pelo ideólogo do governo, Olavo de Carvalho. Houve a defesa por parte da ala militar, que o senhor diz não existir, mas que existe. E o senhor foi atacado pelo filho do presidente e foi alvo também do que o senhor considerou uma fake news, que era uma mensagem de WhatsApp que foi levada para o presidente da República, em que o senhor criticava o presidente da República e defendia o vice, Mourão. Então, quer dizer, tem todo um contexto que levou à saída do senhor. Com base nisso, dá para a gente dizer que saiu vitoriosa, o presidente optou por um lado da história, optou pelo lado do Olavo de Carvalho, pelo lado do filho, pelo lado do Fábio Weingarten, que são todos considerados a ala mais ideológica do governo? Bom, em primeiro lugar, eu não vou discutir sobre essas personalidades públicas, né? Porque senão eu teria que baixar muito o nível aqui do meu palavreado, da minha conversa. E eu não vou fazer isso. Né? Então, não é o caso. Né? Não é o caso. Agora, a outra coisa é essa que você falou, sobre esse um print, né, de uma tela de celular falsa que foi criada, como se eu conversando com alguém, criticando o presidente, os filhos, não sei o quê, dizendo que o Mourão que tinha que assumir, não sei o quê. Isso aí é medíocre, isso aí é ridículo. Só que os criminosos que fizeram aquilo, porque isso é crime, eles não consultaram a minha agenda. Isso aí era o dia 6 de maio. E, naquele dia, eu tinha decolado para ir a São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, que são 4 horas de voo de Brasília para São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira é mais perto de Miami do que de Brasília. E eu voei das 6 às 10 da manhã.
e aquilo foi feito entre 8h04 e 8h32. Eu estava dentro do avião da Força Aérea, plano de voo, relação de passageiro. Né? Não tem Wi-Fi, não? Então... No seu voo não tinha Wi-Fi? Só para checar. Não tinha. Não, poderia ter, mas não tinha. O meu avião não tem, o do presidente tem, mas o ministro, quando pega o avião, não tem. Então, medíocre. Comportamento de gangue. O que acontece? Isso aí é uma coisa que tem que considerar. Então, você falou que provavelmente aquilo é uma coisa montada, mal feita, né, para criar um fato ali para pressionar o presidente a demitir, coisa assim, coisa medíocre. O problema que nós temos hoje, nós estamos vivendo um problema de comunicação, de tecnologia. O mundo mudou completamente. Todas as instituições precisam rever os seus conceitos e a sua forma de atuação. Por quê? Porque hoje você tem a disponibilidade de criar coisas, de se comunicar, de mobilizar massa, de se candidatar, de se ligar direto com o seu candidato, do candidato se ligar direto com o seu eleitor, sem o marqueteiro, sem a grande mídia, e por aí vai. Então, você tem um fenômeno que está acontecendo. E, nesse fenômeno, o que acontece? A mídia geral, mais formal, essa que está aqui, ela tem responsabilidade pelo código de ética, pela legislação, por uma série de coisas. E os irresponsáveis estão vivendo um momento de glória. Agora, curioso, porque isso o senhor fala que é uma fake news que foi produzida contra um ministro do governo, e a ABIN, que está ali para investigar esse tipo de coisa, não se manifestou. A ABIN, que é dirigida pelo general Augusto Heleno, próximo do senhor. Sim, mas cadê a investigação da ABIN para ver quem forjou uma prova contra um ministro de Estado? E outra coisa, o presidente, o senhor disse que é fake news, o presidente acredita muito em fake news? Olha, eu não posso falar pelo presidente, né? Por não conhecer exatamente qual é a extensão daquilo que a pessoa acredita e também até pela parte funcional. Agora, você tem hoje uma quantidade muito grande de informações falsas. Você abre o WhatsApp hoje, a quantidade é imensa. Circula isso dentro dos grupos de WhatsApp do governo? Isso aí chegou para o presidente, né? Chegou para o presidente, eu não sei quem é que entregou para ele. A imprensa falou, a imprensa disse aí, mas isso aí é coisa para a Polícia Federal pesquisar, não é para mim. Né? E a partir da hora que estão fazendo essa pesquisa, eu também não posso me manifestar, porque seria... Não é lógico você se manifestar quando a coisa já está em andamento. Agora, você tem que aqui, jornalismo investigativo, a nossa conferência aqui. O jornalismo vai ter que ser investigativo ao quadrado, porque hoje ele está competindo com uma massa de gente que não tem responsabilidade. Tem gente irresponsável que está fazendo a festa, né? Achando que não tem limite. Que pode criar coisas falsas, que pode inventar notícia, que pode fazer tudo o que quiser. Então, vocês têm que fazer a investigação cada vez mais profunda e cada vez mais séria para escapar desse congestionamento de notícia que se tem hoje. General, o senhor faz um contraponto entre o jornalismo e os irresponsáveis. O senhor fez esse contraponto. A gente vê hoje que o presidente ele optou por um caminho de enfrentamento com a imprensa, digamos, com a imprensa tradicional, com a imprensa estabelecida. Ele procura, muitas vezes, deslegitimizar o papel de determinados veículos e pessoas, indivíduos. Qual é o efeito que isso tem na sociedade e para a democracia? É positivo ou negativo? Eu acho que você tem que fazer distinção entre aquilo que você acha válido e aquilo que você não acha válido. Não é entre um veículo A, ou B ou C, seja lá o que for. Né? Isso aí é o meu modo de pensar. Eu acho que se você generaliza
você acaba criando um tumulto de relacionamento que não interessa para ninguém, que traz insegurança para toda a sociedade. Então, eu acho que tem que... Eu não posso falar pelo presidente, não estou aqui para falar por ele, né? Agora, o que aconteceu com a... Nós estamos vivendo um fenômeno. É um fenômeno que tem que ser levado em consideração. O mundo mudou. Há 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, teve uma eleição que se gastaram centenas de milhões em propaganda com a grande mídia. Marqueteiros ganharam milhões que não cabia nem, que não tinha nem cofre para guardar aqui dentro, teve que levar até para fora, né? Então, porque não tinha espaço para guardar tanto dinheiro. Uma profissão que desapareceu em 4 anos. Mas, general, eu insisto, a gente tem um presidente da República que ataca a imprensa constantemente e o senhor acha que tem uma distinção entre imprensa e irresponsáveis. Não, ele fez uma opção pelos irresponsáveis? E aí aconteceu uma coisa. Uma eleição que se gastou 2 milhões de reais e que foi feita basicamente na mídia social. Então, existe um vínculo desse trânsito de mídia social, porque a eleição, basicamente, ela foi feita através de mídia social, ela não foi feita através da imprensa formal. Então, continua, essas ligações, elas continuam. É normal, por quê? Porque a eleição, ela vem daí. Agora, na parte da mídia, essa mídia mais formal, a grande mídia aí dos jornais, as televisões, etc., eu não vejo a necessidade nenhuma de você ou classificar esse ou aquele como a direita, esse e aquele como a esquerda. Eu não vejo assim. Mas não é uma classificação de direita e esquerda. O presidente acusa a mídia de produzir falsidades. O senhor concorda com essa avaliação? Olha, eu não concordo com a avaliação, mas acontece comigo. Está aqui. Ontem um amigo meu mandou para mim. O sujeito pegou, colocou a minha foto e um cara falando, como se fosse eu. Não, agora nós vamos fechar o STF, nós vamos pegar não sei o quê, nós vamos prender todo mundo, não sei o que mais. Né? Aí o cara usa a minha foto. Aquela foto que saiu naquela GQ, né? Aquela revista. Então, ontem, e o cara produz coisa falsa. Então, a produção... E ontem, antes de ontem, uma reportagem de uma revista nacional falando que eu arrumei atrito porque eu impedi que o cidadão lá tivesse um emprego, ganhasse 320 mil da SECOM, que fizesse os programas de televisão na EBC. Eu não sei de onde, revista boa, publicando isso, completamente falso. Porque o que acontece? A revista pega, lê, vê os blogs, vê não sei o quê, e aí a revista assume aquilo como se ela pesquisou em algumas fontes e aquilo ali é um assunto válido. E não é válido, porque, na realidade, você só tem uma fonte e todo mundo está copiando, está repetindo. General, antes de passar a palavra para a Júlia, eu vou pedir aqui para o público, quem tiver com o aplicativo instalado, pode mandar mensagem para mim, se tiver alguma pergunta, e a gente pode abrir aqui para a participação do público para fazer perguntas também para o general. Júlia? General, o senhor estava falando sobre redes sociais, o mundo mudou, as redes sociais estão aí, e o presidente da República se comunica com o Brasil por meio delas. Mas eu iria além. O presidente da República governa para o Brasil todo por meio de uma bolha? Olha, eu acho que todas essas mídias sociais têm que ser... A liberdade ela tem que ser absoluta de uso, mas só que ela tem que ter um limite de responsabilidade. Cada pessoa tem que saber o seu limite de responsabilidade. Quem não tem, tá em festa aí, porque acha que não tem. Bom, então, também é um veículo não só de a gente se comunicar com o governo, como também do governo se comunicar com as pessoas. Acho que as mídias sociais são um instrumento moderno de comunicação direta das autoridades, né? Não só do Poder Executivo, não só do presidente, pode ser do Poder Judiciário, pode ser de uma série de coisas, de órgãos.
Mas, agora, como fazer isso? Qual é o grau de importância que você dá para isso? Como fazer? Aí é uma coisa que vai depender da característica de cada um. Claro que você não pode fazer política pública ouvindo o Twitter, né? Você vai fazer uma política pública para a maioria do país ouvindo o que a sua timeline te coloca como fato. Quer dizer, se a sua timeline é a favor do porte de armas, você faz a política porque o Brasil quer um abrandamento do porte de armas. É assim que se governa, que se estava governando? Não, o caso da arma aí é um caso que eu acho que precisa ser discutido de maneira diferente, mas não vou entrar agora no caso da arma. Eu acho que é um instrumento que pode ser utilizado. Agora, se ele está sendo bem utilizado ou não, você explicar para a população, você se comunicar com a população através do... Hoje você não precisa chamar uma agência de publicidade e pedir para publicar uma nota na TV. Não, eu pego e publico direto no Twitter, no Facebook, não sei o quê, e aquilo se espalha na mesma hora. Então, é um mecanismo de divulgação, de legislação, de motivação para a população, de coisas positivas. Agora, também, infelizmente, tem muita gente que usa como motivo de briga, entra um monte de gente por fora que não tem nada a ver. Né? Os filhos do presidente? Um monte de gente, não é especificamente filho do presidente, um monte de gente. Não, a gente está tentando. Poderia dizer que o senhor aqui, seja mais objetivo. Não, é um monte de gente. Pode dar um exemplo? Que entra, que não tem às vezes nem a qualidade para participar daquilo, mas se sente importante. Parece que o senhor está se referindo a uma pessoa em específico. Não estou me referindo. É generalizado. General, quase que eu chamei o senhor de presidente agora. Outra coisa é a seguinte, o assembleísmo que se tinha, o que você tinha? Você tinha, eu falsifico a democracia e digo que tudo eu faço em assembleia. Então, eu faço em assembleia, eu tenho 20 caras na assembleia, que nem assembleia de condomínio. Tem 200 moradores no prédio, eu faço uma assembleia com 20, registro a ata no cartório e está valendo para os 200. Hoje, isso aí se transferiu para dentro da internet. Onde eu pego, lanço uma ideia contra você, ou seja lá que ideia que for, e aí toda a minha turma que é da mesma assembleia digital, já curte não sei o quê, deu 6 mil curtidas. Peraí, 6 mil? Mas o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Então, você está o assembleísmo de rua, e pior de tudo, às vezes o comportamento criminoso de gangue de rua passou para dentro da internet. Tanto que agora tem uma CPI do fake news, desse tipo de comportamento. General, só para entender, o senhor acha então que o assembleísmo digital está dirigindo o governo hoje? Como? O senhor acha que o assembleísmo digital dá rumo para o governo hoje? Não acho. Eu acho que o senhor acha, o senhor disse agora. Eu acho que cria tumulto para a governabilidade e para a sociedade. Primeira pergunta do público, general. O presidente Bolsonaro sugeriu ao senhor que pedisse demissão e o senhor não aceitou? E aí veio a demissão dele? Não. Nunca sugeriu demissão. Se tivesse sugerido, já seria o momento da saída. O senhor podia contar como é que foi o dia da sua demissão? O senhor foi chamado ao terceiro andar, ao gabinete dele. Quem estava presente? O que ele falou exatamente para o senhor? Estava o Heleno e eu. O Heleno já avisou, o gato subiu no telhado. Encontrei o Heleno do lado de fora, e o Heleno me falou que ele iria me oferecer, tinha pensado em me oferecer alguma outra função. Não tem sentido, eu não aceitaria nunca outra função, porque eu não fui trabalhar por dinheiro. É característica pessoal minha, eu não trabalho por dinheiro e nem trabalho por título de nada. Eu não tenho interesse nenhum, eu só fui para a minha função para ajudar em uma coisa que eu acreditava que poderia fazer, só isso. Aí o senhor subiu, o senhor desceu, o senhor ficava no quarto andar, o senhor desceu até o terceiro... A gente já estava ali na antessala. E aí entrou o senhor, o Heleno e o presidente. E aí, o que o presidente disse? Mas aí eu já sabia do assunto, porque pelo comentário do Heleno eu já sabia do assunto. Quando eu entrei, eu falei, vamos facilitar as coisas aí. Vamos encerrar por aqui, né? E ele? Ele não me falou nada.
Lógico. Você vai ficar discutindo? Não é momento de discussão. Você tem que facilitar as coisas para o presidente. É um direito que ele tem. Mesmo que não te diga por quê, mas é um direito que tem. Aquilo ali é uma situação temporária. A situação de ministro é uma situação temporária. É diferente. Meu título de general, não. Eu fiz em 48 anos. Mas ministro é uma situação temporária, tanto que tem outros que já saíram aí. Não? E você tem que ter cabeça fria. Você não pode ser emocional nessas coisas. General, outra pergunta do aí público. Não é derrota, não é vitória. Eu não sou vitorioso por ser ministro e não vou ser derrotado por não ser. Eu estava feliz trabalhando, os funcionários são maravilhosos, o pessoal técnico de governo é muito bom. E estou feliz aqui também. Não é questão de estar feliz ou não estar. Diante das dificuldades de relacionamento do Executivo com o Legislativo, no caso personificado pelo Rodrigo Maia, para a aprovação das pautas de interesse do governo, existe risco, na sua opinião, de uma radicalização do presidente, ou seja, um acirramento de eventuais atitudes autoritárias do governo que tragam algum tipo de risco à democracia brasileira? Não, eu acho que a democracia não está em risco de jeito nenhum. Eu acho que as instituições elas funcionam, a legislação funciona. E a qualidade da democracia brasileira melhorou ou piorou? Olha, isso aí eu vou abordar a seguir esse item aí. Né? Eu acho que não tem risco nenhum para a democracia. Né? Os riscos que nós tivemos para a democracia com o roubo de patrimônio público, de dinheiro público, é um negócio impressionante. Isso é risco para a democracia. Agora, o risco para a democracia também pode ser por você não saber utilizar as regras que regem a democracia. Né? No caso, governo não é presidente. Governo é feito por harmonia. A governabilidade de um país, né, é que nem lá em casa. Né? Não é, nem sou eu, nem é a mulher. É a harmonia da coisa que tem que funcionar. Ali tem que funcionar a harmonia do presidente, do Congresso Nacional, do Tribunal de Contas, dos órgãos de controle, do Judiciário, porque qualquer um desses pode paralisar um pode paralisar o outro. Então, a harmonia é fundamental, por isso que tem que ter bom relacionamento. Porque o que faz a sociedade andar com tranquilidade é a harmonia desses poderes. Então, Rodrigo Maia é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara é uma função importantíssima. É quem faz a pauta do que vai ser votado, é quem diz o que nós vamos fazer hoje, o que nós vamos fazer essa semana. Quem aceita a abertura de processo de impeachment também. Como? Quem determina a abertura de processo de impeachment. Lógico, no caso quando era o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, se ele não colocasse o pedido de impeachment em pauta, não tinha acontecido. É ele que faz a pauta. Então, é uma pessoa importantíssima. É ele que está tocando a Previdência, marca a data para votar, o número de sessões que tem que seguir. General... Então, são pessoas importantes. Agora, o que você vê no paralelo? Esse paralelo da internet aí, ataca daqui, ataca dali, pinto 7. Né? Então, cria uma fumaceira, um tumulto, mas o que acontece? Ainda bem que essas pessoas não estão deixando de se contaminar por esse ambiente e estão tocando a pauta das realizações. O presidente disse recentemente que ele queriam transformá-la numa espécie de rainha da Inglaterra. O senhor acompanhou de perto o dia a dia do governo por 5 meses. Qual a avaliação do senhor? O senhor acha que ele, aos poucos, foi se transformando numa rainha da Inglaterra com o fortalecimento do Congresso, que vem como efeito colateral dessa ausência de construção de base, dessa dificuldade de relação entre executivo e legislativo? E outra, qual a maior dificuldade do presidente no dia a dia dele como presidente da República? Bom, eu não quero me colocar na pele do presidente. A responsabilidade de um presidente é um negócio inimaginável para quem não está exercendo a função. Então, não adianta a gente tentar imaginar. Agora, tudo que o presidente fala, que diz, que assina, ou que não diz, tudo acaba tendo consequência. Então, é uma função. Outra coisa,
não vejo como rainha da Inglaterra. A democracia funciona por jogo de pressão. Não existe democracia se não houver jogo de pressão. O que são os centros de... O jogo de pressões do quê? Do Poder Executivo, que é o presidente ali com o palácio dele, os ministérios, é o Congresso Nacional, é o Senado, que é um centro de poder, é a Câmara dos Deputados, que é outro centro de poder, é o Judiciário, que é outro centro de poder, os órgãos de controle, TCU, que é centro de poder, a imprensa, a sociedade, os partidos políticos. Tudo isso daí tem que estar sempre não em choque, mas tem que estar sempre num jogo de pressões para que exista a democracia. A pessoa não pode se apavorar ou achar que está acontecendo alguma coisa anormal, porque tem uma discussão entre presidente e Congresso, isso é normal. Ou porque a imprensa está criticando o seu jeito de governar, o seu jeito de ser. Isso é normal, é absolutamente normal. A democracia ela existe, é desse jeito. Porque o outro lá, que é da extrema esquerda, lá, não vai votar? Claro que não vai votar. Ele, até por coerência, ele não vai votar. Aqueles votos ali você não conta. O partido dele é registrado, é válido, e ele foi eleito também, mas ele não vai... Você sabe que ele não vai votar. Então, não adianta você criminalizar as coisas que estão estabelecidas em lei, e nem aquelas coisas que fazem parte da dinâmica da democracia. Democracia não é assim, que eu sou presidente, eu mando um projeto lá para coisa, pronto, eles aprovam, tá bom. Não, não é, lá tem 500 e tantos caras com interesses diferentes, com modo de pensar diferente, que vão discutir o assunto, que vão mexer na reforma da Previdência. É normal isso daí. General, não adianta o pessoal achar que todo esse jogo é uma coisa anormal. Não é. A gente vê nos Estados Unidos, vê na Inglaterra, vê em tudo que é canto. É assim. Então, não adianta a gente ficar nervoso, afobado por causa desse jogo de pressões. General, então, por falar em jogo de pressões, tem uma pergunta do público aqui. Não vejo o presidente como ninguém querendo transformar o presidente em rainha da Inglaterra. Talvez desabafo por um item específico, né? Tem uma pergunta que é como, no primeiro escalão do governo, do qual o senhor fez parte, como é vista a influência do filho do presidente, Carlos Bolsonaro, em relação ao pai? Olha, a gente nunca discutiu isso, nunca vi ninguém no governo discutindo isso. Claro que as pessoas, cada um deve achar alguma coisa, mas dentro da sua cabeça. Nunca conversei com um ministro, com um assistente, nada sobre isso. Acho que o mais importante disso daí não é eu me manifestar, é cada um fazer a sua própria análise, né? Quando o senhor sai do governo... Qual que é a sua análise, desculpe, Brahma, Desculpa. Qual que é a sua análise sobre o filho do presidente mais ajuda ou atrapalha? Eu não vou falar, né? Não. Olha só. Importante, não, importante... O pessoal, eles sabem. General, quando o senhor sai do governo, o senhor divulga uma carta com agradecimentos a várias pessoas e setores, e quando se refere à família Bolsonaro, o senhor deseja boa sorte e felicidades. Por quê? Bom, em primeiro lugar, quando você sai do governo, você não é questão de derrota. Você não está perdendo uma batalha. Né? Não é questão de vitória ou derrota. Não, mas a minha pergunta é por que a referência é diferente para alguns e para a família? Não, eu comecei agradecendo os servidores, né, que trabalhavam comigo na Secretaria de Governo. Por que os servidores? São as pessoas mais importantes nesse Brasil. A pessoa mais importante não é o general, a pessoa mais importante é o soldado. No quartel eu falava o seguinte, se eu faltasse ao quartel, ninguém talvez nem percebesse que eu faltei. O subcomandante resolvia o problema, tá ok. Agora, se o cozinheiro faltar, vai dar uma encrenca lascada que vai chegar ao meio-dia e não vai ter comida. Então, o mais importante, a gente tem que tomar muito cuidado em achar que o de cima é o mais importante. Não é. Pessoal de baixo. Então, eu agradeci o pessoal de baixo. A turma os servidores. O pessoal da imprensa, acho que eu falo da imprensa também.
falo nos deputados e senadores com quem eu tive um relacionamento muito bom e acredito que política pode ser coisa decente. Também tem gente que não é boa em 503, 503 eu acho que são, né? É normal você ter alguns que não têm bom desempenho, ou que têm uma ideia ruim sobre qualquer coisa, sobre ética, seja lá o que for, mas a massa é boa. Então, eu saio acreditando na política, que a política pode ser feita de maneira decente. Né? E tem que desejar para o presidente, lógico, eu tenho que fazer uma referência ao presidente, foi ele que me convidou para trabalhar lá por 6 meses. E eu tenho que desejar felicidade. Quando acabar o governo, daqui a 3 anos e meio, qual vai ser o seu critério para dizer que o governo teve sucesso? O que o senhor espera do governo como um eleitor do Bolsonaro que ele entregue para o Brasil? O meu critério pessoal é redução da desigualdade. Eu acho a desigualdade social no Brasil imoral. Mas isso é pauta do governo atual? Isso é pauta do governo atual? Claro, tem que ser. Isso aí tem que ser. Isso aí mesmo não esteja escrito, tem que ser. Eu não estou falando aqui da empresa privada. Aqui, praticamente, eu acho que a grande massa aqui é de empresa privada. Vamos falar só de cofre público. Vamos falar de cofre público. Do mesmo cofre, o mesmo cofre que faz o pagamento para um e para outro. Você não pode ter um daquele cofre ganhando 1.000 e o outro ganhando 30, 40, 50, 80, 100, 120. Isso é imoralidade. O senhor está se referindo à desigualdade dentro do serviço público? Dentro do pagamento pelos cofres públicos. Um jogador de futebol, se o clube quer pagar 500 mil para ele, o problema é dele. Se uma empresa de televisão, aí, de jornal, quer pagar 200 mil para o seu jornalista, radialista, isso é problema dela, né? Porque ela paga o imposto sobre isso. E a pessoa paga o imposto de renda sobre isso. Então, é diferente. Eu digo, o setor público que tem a obrigatoriedade de fazer distribuição de justiça social, a nossa desigualdade é uma imoralidade. Ministro, eu estou um pouco confuso. O senhor disse que votou no candidato Bolsonaro porque ele tinha propostas para a segurança pública. E o outro aspecto é a parte de corrupção. A corrupção é um câncer, não é só aqui, é no mundo inteiro. Né? Logicamente, com exceções. Existe até um ranking aí de corrupção. Mas nos países onde a corrupção existe, é um câncer que corrói toda a sociedade. O ministro de Turismo, que foi colega do senhor, foi acusado, durante o governo, de ter cometido irregularidade no financiamento das candidaturas de mulheres do PSL em Minas. O senhor acha que isso é um caso de corrupção? E como que o senhor avalia a forma como o governo e o presidente trataram esse caso? Olha, em primeiro lugar, eu não me interessei de saber a fundo o que aconteceu. Ué, mas pode ser um caso de corrupção. O senhor está falando da importância da corrupção, de se combater a corrupção? Nesse caso específico aí, o que eu vi foi o que a imprensa divulga, assim, em manchete também, que não parei para ler reportagens sobre isso, né? E a outra coisa é que isso aí precisa ser avaliado em inquérito e ver quem é que tem culpa ou não tem, né? Você não pode ir por acusação, né? Agora, isso aí tem a polícia para fazer o levantamento, e aí quem tiver qualquer coisa pendente, que seja avaliado e que seja julgado aí pela autoridade competente. Eu, sinceramente, não ia perder o meu tempo de ficar descendo em detalhes nesse tipo de caso, né? Mais uma pergunta da plateia, general. A Secretaria do Governo, entre as suas funções, ela tem a responsabilidade de cuidar da imagem do presidente. A Secretaria chegou a orientar o presidente sobre a conduta dele nas redes sociais? Olha, essa parte de uso de rede social é uma coisa muito individual. No caso de uma pessoa... familiar. No caso do presidente da República, o presidente Bolsonaro tem uma característica de muita voluntariedade. Você vê que ele faz... Né? Ele é voluntarioso. Você passou por ali, você entrevistou, ele dá entrevista. Isso aí
é uma coisa muito boa, porque você sabe com quem você está lidando, mas, em compensação, às vezes cria uma coisa ou outra. Eu vejo que na função de presidente, ou na função de ministro, etc., você acaba tendo que... Não dá para você separar a sua individualidade da função pública. Então, é importante que a pessoa dê uma olhada. Assim como assuntos, às vezes, torna público coisas que seriam melhor que se falasse pessoalmente. A melhor comunicação ainda é falar com as pessoas. Em vez de eu falar com você pelo Twitter, onde todo mundo toma conhecimento, se eu tiver alguma pendência com você, eu acredito, isso aí é pessoal meu, de que ainda é melhor eu procurar você, telefonar, marcar um encontro e falar pessoalmente. Eu acho que essa tecnologia não pode substituir o contato pessoal. Quer dizer, a Secretaria de Comunicação, a qual a assessoria de imprensa da presidência está vinculada, ficava subordinada ao senhor. Então, portanto, em tese, as redes sociais, como eram no caso dos governos anteriores, ficariam abaixo do senhor. O senhor seria responsável por elas. No caso do presidente Bolsonaro, não. O senhor acabou de falar, uma coisa individual, familiar também, porque o filho tem as senhas da Twitter e tal. O senhor chegou a conversar com o presidente sobre isso, apontar para eles essas questões que o senhor está colocando agora, dos riscos de se ter uma comunicação institucional confundida com uma comunicação... individual ou até individual de terceiros, que às vezes é o filho que coloca, não necessariamente o presidente. Uma vez ou outra, sobre casos específicos, assim a gente conversou. E ele falava o quê? Razoável na conversa, uma conversa de aconselhamento, né? Agora a pessoa segue se quiser. Mas sobre casos específicos, nunca houve um plano, né? Até porque ele mesmo utiliza a família dele, e ele tem assessores que são só para isso, né? Assessores dele, são assessores pessoais do presidente, que não estão subordinados à SECOM. Então, Senhor, estão perguntando na plateia se naquele episódio do Golden Shower o senhor chegou a conversar com ele, falou algo, ele respondeu. Conta um pouquinho o bastidor desse episódio. Não, isso aí seria uma curiosidade aí que não enriquece em nada, né? Mas aquele foi um dos episódios que realmente chamou a atenção para o melhor uso da tecnologia de comunicação, né? Ficou evidente que você podia fazer um uso muito melhor, muito mais nobre do que aquilo ali. General, recentemente teve um caso, não tão recentemente, mas um caso que terminou em tragédia. Em compensação, também você pode tirar um extrato disso daí, dos absurdos que acontecem na rua, né? Então, tem lado positivo, negativo, mas o lado negativo é muito forte, né? Parece que foi muito forte naquele caso específico, né? Pelo aplicativo, por favor. Não, sem dúvida nenhuma. Ele escuta, ele conversa normalmente. Se depois vai como é uma conversa sobre aquele assunto específico, não significa que aquilo ali vai ter consequência no geral. General, o episódio no Rio de Janeiro, em que uma abordagem feita por militares com uma quantidade gigantesca de tiros, alguns falam em mais de uma centena de tiros, terminou com 2 pessoas mortas. Essas pessoas não tiveram a consideração de que alguém do governo, os familiares dessas pessoas, que alguém do governo as procurasse ou fizesse alguma manifestação pública. Quando isso aconteceu, como isso foi discutido dentro do governo? Por que o silêncio? Olha, não houve nenhum silêncio planejado, não. Aquele fato ali é um fato lamentável, né? Eu fiquei 4 anos e 9 meses em zona de conflito, entrei em combates que morreram centenas de pessoas, etc. Então, eu tenho bastante experiência para falar sobre isso. Aquele caso ali foi um fato assim lastimável,
Agora, não sei se já foi julgado ou não, e aí tem que ver todas as circunstâncias que envolvem o fato, né? Agora, esse tipo de trabalho General, de rua... ninguém do governo reconheceu que foi um erro. Por que isso? Porque o senhor considera correto o silêncio? Você pode errar. Você pode errar e você pode dizer que é um erro. Agora, esse erro vai ser julgado dentro das circunstâncias que envolveram o fato. E aí é para o juiz o caso, né? Então, para isso que tem o Poder Judiciário. Aquilo ali é um fato lastimável. Também eu não sei todo o contexto da coisa. Agora, no ambiente urbano, em tempo de paz, agora, tem gente que considera aquela área ali do Rio de Janeiro como uma zona de conflito, e aquilo ali traz outras tensões. Eu não estou querendo justificar nada disso. Aquilo ali é um fato lastimável, né? Um erro, para mim, um erro que aconteceu, mas o erro que vai ser julgado, se já não foi. E o senhor acha que o erro é só de quem atirou ou de quem estava comandando? Olha, eu não li a história toda, não. Eu não sei se tinha informação de que um carro igual estava por ali, por aí vai. Então, eu não vi a história direito, eu não posso fazer muito comentário. Agora, eu participei de situações que é muito difícil de você julgar estando de fora. No geral, é um erro lastimável. Esse é o geral. Quando você vai para o detalhe, que você fez essa pergunta, eu já tive em situações... Eu tive numa situação que tinha uma massa de gente dando tiro e jogando pedra e coisa e tal, e eu estava com bem pouquinha gente. E eu estava na frente. E eu estava só com munição real, eu não estava com munição de borracha, eu não estava com nada. Então, para o pessoal não chegar perto, porque senão a gente ia ser esmagado, você tem uma multidão contra nós éramos 20, 25. Então, eu fui na frente e eu mostrei o fuzil e eu atirei por cima. Atirei por cima do pessoal. Eu tenho consciência, eu tenho 48 anos de exército, eu já tinha me envolvido em um monte de coisa. Mas os outros caras que estavam comigo eram de outro país, era só eu de brasileiro. Eu atirei por cima. E o pessoal me acompanhou e atirou por cima. Não acertou em ninguém, não morreu em ninguém, e mantivemos o pessoal afastado da gente. Saiu dali até hoje, eu fico imaginando como é que o meu anjo da guarda não pode descansar. Porque se aqueles caras imaginam que eu estou atirando na multidão e eles atiram, depois eu fiquei imaginando, eu dei sorte, porque eu estava atirando por cima, para manter o pessoal afastado. E você tem que mostrar energia, que é para evitar o conflito. Porque se você não mostra energia, você vai ser esmagado, o conflito vai ser pior emenda que o soneto. Então, você tem que ter energia para... Às vezes, até simula excesso de energia, que é para evitar conflito. Então, mas depois eu fico pensando, e se esses caras não tivessem pescado a ideia de que era por cima? Porque eu não vai... Então, tem coisas que acontecem nessas horas assim que eu prefiro não avaliar sem ter conhecimento todo de causa. No geral, é um negócio lastimável, aparentemente um erro lastimável, não é pela pessoa, pode ser quem for, né? Se for criança, mulher, homem, não interessa nada. Isso aí é uma coisa que... eu fiquei quase 5 anos em zona de conflito e nunca tive essa General, o senhor se refere a isso como um erro, não existe essa manifestação oficial do governo reconhecendo o erro. Vamos voltar um pouco para o passado. Durante o governo militar, nós tivemos também casos de pessoas que foram assassinadas por agentes do governo, por representantes do Estado. E o contrário também, né? Mas elas não eram representantes do Estado. Mas eram assassinos. Sim, aconteceu dos dois
O governo militar, ele, nem naquela época, como governo, e nem depois disso, não o governo, mas as Forças Armadas, nunca houve um reconhecimento de que isso foi um erro. Nós estamos discutindo 2 casos. Num caso, militares atiram num carro que eles acham que é de um criminoso. No passado, não foi por engano, foi deliberado. Como é que o senhor analisa esses 2 casos? São erros os 2? Haverá o reconhecimento um dia do Estado brasileiro e das Forças Armadas de que isso não deveria ter acontecido? Olha, o dever, se não deveria ter acontecido, é claro que não deveria. Isso é lógico. Só que agora é fácil de você fazer essa análise. O difícil de você fazer a análise é quando você está no meio, está no olho do furacão. Então, você tem que ter muito equilíbrio, né? Só que você não está num ambiente equilibrado. Você tem que ter equilíbrio num ambiente que não é equilibrado. Você tem que ter a noção perfeita do cumprimento da lei num ambiente do outro que não está cumprindo a lei. Isso aí exige um treinamento muito forte, né? Então, é a mesma coisa. Tem que ser imparcial. Eu estava numa entrevista um dia lá, toda quarta-feira eu tinha entrevista com internacional, lá na África. E um dia eu falava, olha, porque os criminosos, tal. Aí um dia uma repórter, acho que foi da França, me perguntou, o senhor não imagina dialogar com o grupo rebelde? O senhor chama eles de criminosos, e não de rebeldes. Eu falei, eu chamo de criminosos porque eles entraram numa vila, mataram 50 pessoas, pegaram uma mulher grávida, abriram a barriga da mulher com um facão, tiraram o feto, picotaram tudo e deixaram... O senhor está fazendo uma relação com o que aconteceu no Brasil? Não. Eu estou mostrando um outro aspecto da coisa. Não? E foi assim que morreu o pessoal, 500 pessoas decapitadas e por aí vai. Bom, e aí você tem que ser imparcial. Você tem que ir contra esse pessoal de maneira imparcial. Você vai de maneira imparcial, você vai respeitar a lei, mas eu vou caminhar dia e noite atrás deles para pegar. Então, você tem, mesmo num ambiente desse tipo, você precisa manter determinados aspectos. Agora, isso aí é muito fácil, talvez para mim, pela minha idade, pela minha experiência, por eu ser comandante, por eu ser general, etc. Mas lá com o soldado você tem que tomar um cuidado desgraçado, porque a tendência dele é responder na mesma violência. Então, isso é uma coisa, você analisar isso daí, que dá 60, um pouco, 70, a década de 70 para 30, 50 anos depois, você tem que analisar com uma certa... tem que se analisar aí de uma maneira muito criteriosa, General, porque fica muito fácil de... Agora, se devia acontecer, não acha que não devia? Claro que não devia acontecer. Mas por que isso não está evidente? O que a gente vê nas reuniões de militares da reserva, nas datas comemorativas do golpe militar, é uma exaltação a figuras, inclusive, que são torturadores. General Ustra foi considerado pelo herói. Presidente, né? No dia do impeachment, da abertura de impeachment na Câmara. Exatamente, e é chamado de herói por alguns militares. O general Ustra é um herói? Olha, eu não vou aqui fazer uma análise de todo o período lá que houve esse tipo de luta aí para ver quem é que estava certo, quem é que estava errado. Agora... Promovi o Ustra indevidamente aqui, não é general. Eu promovi o Ustra indevidamente. Não, para você analisar isso daí, é um negócio complicado, porque fora de contexto, é claro que toda a violência dos dois lados não deveriam ter acontecido. Mas, de um lado, era a tática da época. Mas quando o governo defende... De um lado, era a tática da época. A tática da época era essa.
Hoje em dia, não. Hoje em dia, a tática já é outra. Se você quer mudar o sistema, você se infiltra em outros setores da sociedade, né? É outra tática. Naquela época, o pessoal que estava do outro lado... O senhor está falando da luta armada. Hã? Da luta armada. Acreditava na luta armada. A luta armada tinha dado certo lá em Cuba, tinha dado certo na China, não sei o quê. Então, é coisa de momento, e a rapaziada da época achou que, vamos repetir o modelo da época. Não, mas o questionamento que o Bramati estava fazendo para o senhor e que é feito é quando o Estado usa das mesmas armas que parte da sociedade. Não é papel do Estado agir assim. Não se espera que o Estado mate as pessoas. Agora, é diferente. Sentado aqui no palco hoje é muito fácil. O problema é a gente voltar. Mas naquela época também tinha casos similares em que o Estado não abusou do seu papel. Vamos pegar o caso da Itália. A Itália tinha terrorismo de esquerda. Explodiam bombas e tudo. Não se sabe de execuções extrajudiciais e tortura na Itália, pelo contrário, a justiça botou as pessoas na cadeia pelos crimes que elas cometeram. Eu não tenho detalhes do caso italiano, mas vamos dizer o seguinte, mas aqui, vamos dizer, pega um caso lá onde mataram o cara a coronhada, né? O tenente lá da Polícia de São Paulo, aqui o tenente de São Paulo. Aquelas pessoas que estão ali junto com ele na patrulha dele, aqueles caras ali passam por um momento que eles vão... Se você não tiver uma atuação muito, muito, muito forte de liderança ali, imediata, a tendência ali é repetir a mesma violência. Então, você tem que ir para um contexto de época. Uma coisa é analisar filosoficamente. Do ponto de vista filosófico, a violência ela precisa ser evitada. É que, general, muito da violência policial hoje, pessoas que estudam o assunto vinculam ao fato de ter havido uma violência do Estado no passado e que até hoje não teve o esclarecimento devido. Eu queria saber a opinião do senhor sobre o excludente de ilicitude, que, na opinião de muitos especialistas, é uma autorização para se matar. Não, se altera o Código Penal de modo que... Isso aí está completamente equivocado na análise. O senhor é favorável, então? Está completamente equivocado na análise. As excludentes de ilicitude elas já são previstas em lei, eu acho que são 4 só. Então não precisa mudar a lei? Não? Então não precisa mudar a lei? Eu acho que não precisa, o problema é de interpretação. O problema é de... Você tem 4 excludentes de ilicitude. Um é a legítima defesa. Isso. A outra é o estrito cumprimento do dever legal. A outra é o exercício regular do direito e a outra é o estado de necessidade. Essas são as 4 excludentes de ilicitude. São só essas 4. A questão agora, se você pega um cara que está com um fuzil automático, uma .50 que fura qualquer blindagem, não existe blindagem para isso, na entrada da comunidade, lá da favela, e você acha que esse cara não é uma ameaça, aí é uma questão de interpretação. Não, é que o excludente de ilicitude diz que o policial vai ter que responder se houver excesso. O que o governo quer fazer é tirar essa questão do excesso, falar que se ele estiver sob pressão, exemplo, forte emoção, ele deixa de responder. Então, há uma diferença aí significativa. Olha, eu não vi o projeto em detalhes, mas isso aí vai ser discutido, para isso que tem Congresso, né? Para isso que tem Congresso. Agora, as 4 o estrito cumprimento do dever legal, que é uma delas. Quando um casal argentino estava entrando pelo GPS, indo para o Corcovado, né? Uhum. O GPS largou ele dentro da comunidade. Não pode entrar sem falar com o bandido-chefe que fica na porta da favela. Atiraram, mataram a moça, acho, né? A mulher que estava fazendo turismo no Brasil, e assim vai. Então, você não pode... Um caso desses, no Rio de Janeiro, nesse caso, você precisa compreender o estado emocional do policial. O Brasil perde mais ou menos 250 policiais por ano. Isso é um absurdo, isso é mais do que guerra. Então, agora, por que isso?
Existe uma pergunta da plateia sobre a questão das estatísticas que mostram que as chances de ser assassinado se você for um jovem negro são muito maiores do que se você for um jovem branco. Há quem diga que isso configura uma espécie de genocídio negro no Brasil. E as forças policiais têm um papel nesse caso. O senhor poderia comentar? Tem que tomar muito cuidado para não interpretar essas coisas do ponto de vista ideológico. Você tem que interpretar do ponto de vista sociológico. O porquê disso daí? O porquê disso? Por quê? O que acontece? O problema da segurança pública, onde ele pega a maioria na parte da população mais pobre, ele é um acúmulo de irresponsabilidades governamentais históricas. Você pega aquele urbanismo que é feito aqui em São Paulo, na favela, ou no Rio de Janeiro, isso aí é uma irresponsabilidade que vem lá de trás. É uma irresponsabilidade governamental, onde você não pode transitar a ambulância, não pode transitar o transporte público, onde não tem espaço para transitar, onde você não tem espaço direito para a escola, para a creche, para o serviço social, não tem urbanismo suficiente. Aquilo é uma irresponsabilidade governamental e que facilita o acolhimento da gangue. Outra coisa, política pública. Corrupção desenfreada. Vamos pegar um estado como o Rio de Janeiro, onde o crime organizado começava no Palácio Guanabara, ele não começa lá na favela, ele começava no Palácio Guanabara. Então, qual é o benefício que levou para aquela comunidade? Qual é a chance daquele pessoal estudar, fazer um concurso, passar num concurso, etc.? Como que funciona aquela escola? Qual é o material que aquela professora lá tem? Para entrar, ela pede autorização. O médico, para subir para o posto de saúde, pede autorização. Então, você não tem governabilidade. Quando você chega no último estágio, que é o estágio da polícia, não é a polícia que vai resolver. Isso não é uma solução policial. Solução policial é corrupção. Aí sim, porque aí é dinheiro governamental e toda a corrupção é crime organizado, porque ninguém rouba sozinho. General, uma pergunta do público. Então, a parte social tem que ser mexida. Claro que mesmo nas sociedades perfeitas, você tem pessoas que têm desvio de personalidade que vão ser bandidos. Mas tem que investir na parte social. Dá uma olhada lá para ver se a escola funciona, se tem material escolar, se tem creche funcionando, se não tem. Né? O senhor falou em gangues. Tem uma pergunta aqui que se refere à infiltração das milícias no Estado brasileiro hoje. O quão grave é esse fenômeno e o senhor acha que ele tem que ser mais investigado e mais reprimido? Milícia é grupo criminoso como qualquer outro. Qual é a diferença A diferença é que elas estão infiltradas no Estado. Eu não sei se está infiltrado no Estado. Estão. Isso aí não adianta. Teve uma CPI da milícias no Rio de Janeiro que mostrou isso. Exatamente. Há Teve uma evidências, CPI das milícias há no Rio de Janeiro que mostrou isso. Claras de que você pelo tem que menos fazer o levantamento, você tem que identificar e você tem que punir. Isso aí não tem desculpa, não existe vinculação de bandido com... Você não pode tolerar a vinculação de bandido com um governo, não existe isso. E o senhor vê isso acontecendo hoje? O senhor vê essa investigação acontecendo? O senhor vê essa repressão sobre esses grupos acontecendo hoje? Olha, elas têm que acontecer, você tem que melhorar muito mais a parte de análise de desvio de dinheiro, né, de crime financeiro, para ver onde é que está isso aí. Porque, normalmente, aquele cara que está morrendo ali não é o cara que é o top da cadeia do negócio. Então, aí nós vamos partir para uma área de segurança pública, que tem que ser muito melhor aparelhada. Nós estamos querendo resolver todo o problema de segurança pública no nível policial. Milícia é bandido como qualquer outro. General, como é que o senhor vê a condecoração feita pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, de alguns policiais que foram acusados, ex-policiais, de serem milicianos? Eu não sei quando que ele fez essa condecoração. Né?
foi lá atrás, e também não sei se ele sabia exatamente do que aquele cara fazia na vida. Né? É uma questão lá do Rio de Janeiro que eu teria que aprofundar um pouco mais para dar uma opinião. Né? Agora, na retrospectiva, você... não, mas porque o cara era parente, ou estava envolvido, era amigo, a mãe, o irmão, lá sei eu, participava. Mas, à luz do que se sabe hoje, não se sabe de nenhum tipo de arrependimento da parte dele. Olha, eu não posso falar por ele, né? Não posso falar pela família, pela pessoa. O que eu posso dizer é que milícia é bandido como qualquer outro, é crime organizado como qualquer outro, isso aí tem que ser combatido, isso não pode ser tolerado. A gente tem, é a mesma, aqui a gente tem mania no Brasil de algumas coisas. A milícia é crime organizado. O operador, não sei do que, o operador é a palavra política do ladrão. Mas, no passado, o presidente da República chegou a dizer que as milícias ajudavam na questão da segurança, ele tinha uma outra posição. Sinceramente, eu não lembro desse tipo de declaração dele, ao menos não estava acompanhando, não acompanhei esse momento aí desse tipo de declaração. Milícia não tem conversa. Milícia é crime organizado. É só isso. Tem que combater, não adianta ficar discutindo se o fulaninho condecorou, se não condecorou, se apoiou, se não apoiou. É crime organizado, tem que partir para cima, Polícia Federal em cima, Polícia Estadual, equipar as polícias. Governabilidade. Tem um Estado, não vou falar, não, eu fui secretário nacional de Segurança Pública. O Estado com 26% do efetivo da sua Polícia Civil. Ele tem um efetivo de Polícia Civil, 26% só. Eu falei, não tem capacidade nenhuma de investigar nada. Aí eu falei, vem cá, por que não faz concurso público? Porque a lei de responsabilidade fiscal não deixa mais admitir funcionário. Mas vem cá, se tem 26% da Polícia Civil sem nenhuma capacidade de investigação no Estado, aonde que está estourado a lei de responsabilidade fiscal? Onde é que está o gasto do dinheiro público? Está em outro lugar. Está na educação, está na saúde? Não. Na Assembleia Legislativa. Gente nomeada na Assembleia, mais do que o efetivo da Polícia Civil do Estado. O Rio de Janeiro, hoje, tem metade do efetivo da Polícia Civil que ele tinha em 1990. General, o senhor mencionou... Então, isso é irresponsabilidade governamental, histórica. O senhor mencionou... Você tinha no Rio de Janeiro, quando era secretário nacional de Segurança Pública, 2 delegados para a parte de roubo de carga. Com o Rio de Janeiro tendo mais de 1.000 casos de roubo de carga ao mês, 2 delegados. O senhor, desculpa, mais uma pergunta aqui da plateia. O senhor mencionou o papel da educação, quando o senhor fala na questão da desigualdade, até da exclusão, da criminalidade, o senhor fala do papel da educação, da importância da educação nesse contexto, né, para ajudar a resolver esse problema. No Brasil, a pergunta é da plateia, o governo manifestando preocupação com balbúrdia, gênero e ideologia na educação, ele está contribuindo para a resolução dos problemas educacionais no Brasil? Olha, eu faria diferente, tá? O caso da educação. Em primeiro lugar, você tem que estancar a corrupção e investir em educação, em coisas sociais. Tem que reduzir essa imoralidade salarial que nós temos na área pública, de sonegação, de falsificação de coisas, de fraude. Eu não vou falar aqui sobre fraude, é inimaginável. A fraude no Brasil se calcula no ano aí em coisa de 300 bilhões. Tá? Bom, então, o problema... O que tem que ser reforçado? Tem que ser reforçado o respeito, a honestidade, tem que ser reforçado o patriotismo, tem que ser reforçado as crianças, elas têm que ajudar o pai e a mãe, elas têm que respeitar o pai e a mãe, né? Elas têm que ser trabalhadoras, essas coisas tem que ensinar para a criança. Não, nós estamos preocupados com gênero, com não sei o que. Né? Então, você tem muitos valores, que você pode colocar na área educacional. O caso do gênero é um problema sério, porque ele não é uma coisa
não é uma coisa científica, o nome já diz é uma teoria, né? Então, é um negócio teórico, foi uma teoria que foi proposta e absorvida pela sociedade, e por aí vai. Né? Você tem que e aí você transforma em ideologia de gênero. O nome já é problemático, né? Não tem nada a ver com o respeito que você tem que ter à opção sexual de cada um depois de adulto. Nada a ver. Ideologia é uma coisa. Respeito à pessoa que tem qualquer opção sexual, isso é outra coisa. Tem que respeitar. Bom, então você... Agora, vem cá. Para outros países saíram mais de 50 bilhões. Dos fundos de pensão roubaram mais de 50 bilhões. Fundo de pensão é dinheiro do funcionário, não é dinheiro da empresa. Fundo de pensão da Petrobras não era dinheiro da Petrobras, é dinheiro dos funcionários. Mesmo assim, tudo dilapidado. Correio, Petrobras, não sei o que é. Imagina se tivessem colocado esses 100 bilhões aí, 50 bilhões, 70 bilhões, na área educacional. Não, mas ninguém imaginou. Então, você tem que estancar a corrupção, você tem que estancar o desperdício e tem que investir em educação. Educação séria. Educação, mas coisa séria. Não adianta você pegar e dizer que vai proteger o cara sem terra e deixar ele 20 anos na beira da estrada lá, fazendo daquele cara massa de manobra para você. E não você empenhado em resolver o problema dele. O senhor está falando de um jeito muito crítico às políticas educacionais de hoje do governo. Dentro da administração, existe essa visão também de que não estamos no rumo certo? Essa visão é minha. Eu vou dizer por quê. Eu estudei num colégio público, colégio de madeira, na zona rural, que depois pegou fogo, onde tinha uma estrada que passava longe, que as professoras vinham da cidade, aquelas mulheres, que para mim eram mulheres bonitas, bem vestidas, ficaram como referência de vida. Né? Então, quando eu fui estudar no ginásio, eu estudei com bolsa de estudo. Bolsa de estudo no primeiro grau. Então, consegui estudar num colégio bom, porque tinha bolsa de estudo no primeiro grau. Você tem que financiar estudo. Agora, o estudante universitário, ele sai da universidade sem nenhuma experiência prática, às vezes. Se um professor quiser fazer um projeto de levar 10 alunos para ir lá visitar Brasília, para ser mais crítico na parte não sei o quê, ou então pegar de relações internacionais e levar numa área de conflito, se ele quiser fazer um projeto de 100 mil reais, ele não consegue dinheiro. Mas você tem mais de 1 bilhão, às vezes, para organizações que você não sabe nem a finalidade. Então, você tem que investir na educação, você tem que investir no estudante, você tem que investir na parte de base, você tem que investir na alimentação. General, o senhor criticou certa vez, voltando para a questão do governo, o senhor disse que o fanatismo era muito ruim, tanto fanatismo de direita quanto fanatismo de esquerda. Esse governo tem teorias muito conspiratórias, há uma certa paranoia entre os seus integrantes, muita gente no Congresso vê dessa maneira. Olha, eu não tenho. Eu não tenho nenhuma. Eu acho que fanatismo é você se comportar como ideologicamente, isso aí tira qualquer capacidade de análise. O sujeito que ideologizado, ele perde a capacidade de análise. Então, você tem, nos extremos, você não tem capacidade de análise. Mas o presidente não defende uma ideologia mais de direita? Isso não é ser ideologizado? Eu acho que eu não defendo ideologia, eu defendo princípio. Eu não defendo ideologia, eu defendo princípio. O princípio da honestidade é um princípio que tem que ter em qualquer lugar. O nosso problema aqui, você tem... Eu morei nos Estados Unidos e morei na Rússia, então eu conheço, basicamente, aí, as consequências dos dois sistemas. Tem coisas boas lá de um lado, tem algumas coisas boas que aconteceram do outro, né? Então, você tinha comunismo, socialismo, capitalismo, não sei o quê, e a gente desenvolveu muito de vagabundismo. Então, tem que tomar muito cuidado para a parte ideológica. Para você analisar todas essas opções aí, políticas, você não pode estar ideologizado, senão você não enxerga nada.
Então, o problema não é ideologia de direita, não é, você tem que ter princípio. Qual é o princípio? O princípio de honestidade, o princípio do bem público, o princípio da livre iniciativa. Livre iniciativa, mas você tem que proteger aquele que não tem chance de participar dessa livre iniciativa. Então, você tem que ser ponderado nessa análise. É o caso da análise, você falou da época de 60 e pouco, 70, é o caso agora de analisar esquerdismo, direita, esquerda, não sei. Tudo isso daí, você parte para umas análises onde a ideologia acaba não deixando você raciocinar direito. Eu queria saber um pouquinho sobre a sua avaliação em relação ao governo, não só o que o senhor acha, ficou claro a opinião do senhor, mas queria saber a opinião sobre o governo. A ideologia no governo, a ideologia norteia a formulação de políticas públicas na área, por exemplo, externa. O ministro das Relações Exteriores é muito crítico à relação do Brasil com a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil. Isso não é ideologia por outro lado? Olha, na parte de política externa, política exterior, o presidente ele pode dar uma diretriz. Olha, eu quero que essa é uma parte forte minha, porque eu tenho muita experiência na parte internacional. Ele pode dizer, olha, eu quero que a nossa prioridade 1 seja a América do Sul, nossos vizinhos, etc., o mercado aqui do Mercosul, etc. Ele pode dizer que a prioridade dele, a 2, ou a 1, ou a 3, vai ser a África, ao mercado comum europeu. Então, vamos para os Estados Unidos, aí, que representa todo o bloco capitalista aqui ocidental. E é um direito que ele tem de dar essa orientação, isso não é ideologia, isso aí tem que ser baseado, às vezes, em valores e alguns índices até de comércio exterior, por aí vai. General, agora, você não precisa se entusiasmar e ir naquela direção como uma criança que vai para a Disneylândia. Não é assim. Como o governo foi em relação aos Estados Unidos? Não, eu estou só dando um exemplo. Eu estou dando um exemplo. Eu usei um exemplo assim só de entusiasmo, às vezes, infantil. Então, o mercado comum europeu é importante para nós, os Estados Unidos é extremamente importante, é líder de um bloco ocidental, a China é extremamente importante, é um dos maiores investidores nossos hoje, para qualquer agente exterior, você tem que dizer os limites da sua negociação. E aí o elemento, teu parceiro do exterior, ele vai negociar com você dentro daqueles limites. General, eu vou pedir Isso desculpas. não tem problema nenhum. Eu estou sendo alertado aqui de que nós já estouramos o nosso tempo. Eu vou lhe pedir uma última resposta de uma pergunta que veio do público. Pode ser uma resposta bem sucinta. Uma coisa que está funcionando no governo hoje. Uma coisa que está funcionando? Programa Padrão de Investimento, todo o setor de infraestrutura. O setor de infraestrutura funciona muito bem. O setor da parte de desenvolvimento regional funciona muito bem na mão do ministro Canuto, é paulista daqui, acho que de São Paulo, de Campinas. Né? A CGU funciona muito bem. Né? A ciência e tecnologia funciona bem, são os ministérios técnicos. Hã? Qual? Qual? Deveria, mas ela não é. Ela não era e ainda não foi transformada. Agora, para sair do ponto em que ela chegou e voltar a ter um perfil mais técnico, também você não pode criminalizar quem tem, às vezes, algum posicionamento, né, mais filosófico, mas vai demorar. É um caminho que demora. Mas eu estou falando, na resposta às perguntas dele, essa parte técnica funciona muito bem. E o pessoal técnico é muito bom. Perfeito, tá. Eu vou fazer o papel antipático de interrompê-lo, porque se a gente atrasar aqui, tem um efeito cascata que vai atrasando todas as... Só um comentário. Acho que a Previdência vai passar. A Previdência não vai ser só um efeito matemático de equilíbrio de conta pública. Ela adquiriu
assim, uma fisionomia de turning point aí nesse entusiasmo social. Então, eu acho que a gente tem que ter frieza no raciocínio. A gente não pode entrar... Né, eu briguei um pouquinho contigo, com vocês, mas a gente não pode entrar nessas discussões periféricas, e às vezes até centrais mesmo, mas no mesmo nível que a gente está assistindo todos esses debates aí. Tem coisa boa acontecendo, tem gente boa, tem ministro bom, e a gente tem que acabar torcendo para dar certo. Né? General, então, vou agradecer a sua presença. Queria dizer que a gente encara a sua presença aqui como um sinal da sua parte de respeito ao papel da imprensa, ao papel do jornalismo, e achamos muito positivo que o senhor se submeta a esse escrutínio público aqui e agora. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela entrevista.